Mas diga aí, o que você acha de proteção de carteira, Fabão? Fala aí, Arthur. Eu? Você perguntou para mim e você já sabe a resposta. Não, para mim é o seguinte, você quer se proteger do quê? Né? É justamente o que a gente estava falando. Se você vai investir para o longo prazo, um negócio que vai ter meses bons, meses ruins, né? O cara que tem um negócio aí grande ou pequeno sabe que não é todo mês que dá bom, né? Tem mês melhor, tem mês ruim, tem um ano difícil, depois cresce, mas você espera que lá na frente você vai estar bem, você não precisa se proteger, né? A tua proteção é o teu negócio não falir, é basicamente isso. Claro, né? Seria muito extremo, mas não ir muito mal. Então, assim, a volatilidade de curto prazo, ela incomoda, né? Não tem como. Eu falei, minha carteira que é os 70% esse ano, mas aí você põe a razão na frente e fala, não, estou investindo lá para frente, né? Tanto faz o que vai cair esse ano. Então, assim, eu não vejo o que se proteger. Você não tem por que se proteger dessa volatilidade de curto prazo, já que ela não vai te afetar no futuro, né? E tem N problemas práticos também, vai gerar um custo e tal. Isso aí eu deixo para o Fábio falar. Mas eu acho que o principal é esse, você não precisa se proteger, né? Basta você tocar a vida, né? Eu acho assim que é importante assim ter essa visão, é exatamente isso. E a questão prática da proteção, tem como eu proteger minha carteira para eu garantir que eu não vou ter nenhuma perda esse ano, né? Você consegue fazer isso de uma forma razoavelmente fácil através de estruturas como as opções, né? Só que a grande questão é que existe um custo relacionado a isso. E se você estiver constantemente pagando para proteger a sua carteira de quedas, sem entrar em termos muito técnicos aqui, você vai ter uma rentabilidade de praticamente zero no longo prazo, porque é muito caro. Existem várias estratégias diferentes, mas normalmente é caro para você fazer um seguro completo ali da sua carteira com opções. Você vai gastar, aí vai depender da volatilidade, do prazo e tudo mais, mas você vai gastar ali entre 7% da sua carteira no ano, 6%, 12%, né? Quando a volatilidade você vai limitar os seus ganhos, né? Dependendo do que você fizer. Pode comprar ser uma e vender outra, né? Pode ser que sim, mas se for um seguro puro, você vai gastar na ordem disso. Todo ano você vai deixar 8% da sua carteira. Então, assim, como é que você vai ter um ganho de longo prazo se todo ano você está pagando uma paulada da sua carteira em seguro de uma volatilidade de curto prazo que não tem tanta importância, né? Como se, né? Como se você estivesse pagando exatamente o excesso do potencial de retorno que você pode ter. Então você vai ficar criando uma renda fixa sintética pior do que a renda fixa. Exatamente, você está criando uma renda fixa sintética mais cara, porque você vai ter que pagar imposto, vai ter que. Então, assim. Mais risco. Exatamente, é uma renda fixa sintética que você cria quando você faz isso. Agora, eu vou em algum momento específico, vou fazer uma proteção só esse ano, porque, de fato, se você fizer o seguro da sua carteira em um ano, e nesse ano você der a sorte de ser aquele ano catastrófico, realmente isso vai gerar um ganho para sua carteira, né? Só que é praticamente impossível você saber quem que estava com proteção no final do ano passado, né? Que era, em tese, um momento para estar. Não tem como saber. Então, você tentar acertar esse timing também é pior ainda, porque aí, às vezes, você não vai fazer o seguro e a sua carteira vai desabar, e aí você ainda gastou dinheiro e ainda não protegeu. Então, assim, não tem para onde fugir. O que eu recomendo para quem se incomoda muito com essa volatilidade de curto prazo, às vezes você ter menos renda variável, né? Vai aos poucos, vai mais devagar, acho que é o caminho. Vou colocar uma pergunta para vocês aí, vocês respondem, beleza? Qual é o ativo mais importante que vocês têm hoje? É o cérebro, o meu, né? Eu não penso muito bem, não. Qual que é o seu ativo mais importante? Se for pensar, né, não ativo financeiro, é isso aí, é só a capacidade. É aquilo que ninguém vai tirar de você, né? E é a última que as pessoas fazem seguro. Eu vejo muita gente preocupada em fazer seguro de volatilidade, fazer seguro de carteira, mas o cara não tem um seguro de vida. Então é o seguinte, toda vez que você pensar em seguro da sua carteira, você primeiro pergunta se você tem um seguro de vida. Às vezes é uma mixaria, o cara vai te cobrar 30, 40 reais em um seguro de vida que você vai colocar aí para fazer um patrimônio de 50 mil reais. É isso que vai dar tranquilidade se você faltar, que a sua família vai continuar tendo a possibilidade de passar pelo menos um ano tendo renda.
Então, às vezes, o cara ele se preocupa tanto em fazer em seguro de carteira, mas ele não está preocupado em continuar tendo o emprego dele, que é o que vai fazer a capacidade dele de gerar renda. Ele deixa de fazer o seguro, às vezes o cara é um profissional liberal, sei lá, um médico, alguma coisa assim. Ele deixa de fazer um seguro contra, por exemplo, um erro médico, ou um seguro contra acidente, que ele perca a mobilidade e ele deixe de trabalhar. Então, assim, em vez de você ficar tentando gastar dinheiro com put, com call, para saber se você vai fazer proteção de carteira, se você está fazendo isso, é como o Fábio falou, você está acima do seu risco, mano. E entende o seguinte, que a volatilidade faz parte. E a volatilidade, de certa forma, é sua amiga também. É quando você vai ter a possibilidade de ter grandes entradas e um lucro melhor, porque você está comprando mais embaixo. Então, assim, é como vocês falaram, né? O seguro de carteira eu entendo como se você tem um avião com 2 motores e um tá full para frente e outro tá um pedaço para trás. Não consegue sair do lugar. Então, galera, seguro de investimento chama seguro de vida. Seguro de investimento significa manter o seu emprego. Isso é mais importante do que qualquer ganho que você vai ter na bolsa, porque é isso que vai te deixar no jogo. Então, o controle de risco é o melhor conteúdo, o melhor seguro que você pode fazer. Então, o meu pensamento nesse, assim, é como a gente fala, esse jogo é um jogo de tempo, não é um jogo de rentabilidade. Quanto mais tempo você ficar nesse jogo ganhando juro composto, melhor para você. E não o contrário, não é você assumir mais risco para ter menos tempo exposto. Aí a coisa tá, alguma coisa está errada na sua carteira, concorda? O Fábio falou uma coisa que eu acho bem interessante. Ele falou o seguinte, que quando você pega uma queda, você tem 3 meses de bolsa, 2, né? Você colocou lá R$1.000, né? É uma coisa. Caiu 70%, beleza, né? 70% de R$1.000. Quando você passa 50 anos, 60 anos investindo, né? Você está lá no finalzinho da carreira, né? De investidor, já está com 80 anos de idade. Então, uma queda dessa, de repente, não dá tempo de você recuperar, né? Então, esse planejamento que você tem que ter, né, ao longo do tempo, um seguro, né, digamos assim, o seguro que você tem que fazer, você vai alcançar ele ao longo da sua vida. Então, você tem 50, 60 anos para fazer isso. Você tem um planejamento. Se você conseguir uma renda variável que caiu 99%, para você não está nem aí, porque você tem uma renda muito alta, né, você tem, sei lá, 20 milhões em FII, né? Pode cair 90%, a renda pode cair 70%, né? Para mim está tranquilo. Quando você tem ações, né, essas ações, elas são de excelentes empresas, elas geram também uma renda, ela vai te deixar muito mais tranquila contra esse tipo de queda, mesmo que você esteja já bastante velho. Ou se você acha que você não aguenta esse tipo de queda, faz como o Fábio falou, colocar uma parte em renda fixa, não é vergonha nenhuma. Renda fixa, ela tem o papel dela, né? Muita gente acha assim, não, renda fixa morreu, renda fixa não existe, né? Renda fixa existe um monte de coisa, né? Ela existe, por exemplo, uma reserva de emergência. Pouca gente fala de reserva de emergência, não é uma parte de investimento, mas ela tem que estar em renda fixa, né? Já ouvi gente falando que poderia ter em um tipo de ação, em um tipo de fundo imobiliário, coisa que eu não concordo. Eu acho também, né, que o Arthur e o Fábio não concordam em essa reserva de emergência está em renda variável. Então, a renda fixa, ela existe, né? Ela existe e ela presta. Você deve se expor à renda variável o tanto quanto você aguenta ver a sua carteira oscilando. Então, se o seu patrimônio for muito grande, você não aguenta ver essa oscilação, mesmo que você tenha 30, 40 anos de bolsa, tira uma parte, deixa só o que você aguenta. Né? Tem que dormir tranquilo. Isso que você falou aí, eu vi demais ano passado, a renda fixa começou a ser demonizada quase, né? Como se você estivesse cometendo um crime ter parte em renda fixa. E assim, na verdade, não tem nada demais acontecendo. Claro que esse patamar de juros que a gente está é um pouco estranho para a gente, né? Mas, enfim, o juro real está até talvez negativo, né? Nominal. Mas não que ele não tivesse negativo com Selic a mais de 10, igual a gente já passou. Então, a renda fixa continua tendo o papel que ela sempre teve. Né? Hoje, você pegar um título de longo prazo aí, PCA mais 4 e pouco, né? Acho que está oferecendo. Não é nada especialmente ruim, assim, né? Para quem quer alguma coisa de renda fixa. Então, não é porque a taxa nominal está mínimas históricas, né, que a renda fixa deixou de ter o seu valor, né? De, sei lá, uma reserva que você tem, que não tem tanta volatilidade, ou um dinheiro de prazo certo, que você precisa ter, não tem outro instrumento para você usar que não esse, e não é como se você estivesse jogando dinheiro fora, né? Muito pelo contrário. Né? A outra pobre cotada é a poupança, né? Se você falar de poupança, o cara falta de bater. Mas assim, eu tenho lá um dinheirinho na poupança que não é nem, não é nem um mês meu de renda,
mas é para aquele dinheiro que você precisa na madrugada e tal, algo bem emergencial. Né? Para isso, não tem nada melhor que a poupança, né? Poupança, um CDB automático. Né? Mas não, você botar lá 6 meses de gastos. Então, as pessoas discutem muito isso acaloradamente às vezes, né? E não contextualizam, porque a poupança tem a sua função, a renda fixa tem uma função importantíssima, né? E não é porque a gente está com 2% de taxa de juro que deixou de ter o seu valor. Né? E tem que entender assim, que o que serve para mim pode não servir para o outro. Então, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar ali enfim, de entender aonde o sapato aperta. O William está comentando no chat agora bem isso, né? O que ele tinha de renda fixa deu uma segurança, no meio da crise segurou o patrimônio. Cara, isso aí vale ouro, né? Principalmente para quem está começando. Pro psicológico, né?